Estreando esse quadro, nós selecionamos um assunto que muitas pessoas nos sugeriram: a bipolaridade. Você sabia que os transtornos afetivos, como são chamados a bipolaridade e a depressão, afetam cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo? Essas doenças estão na 5ª posição como caso de saúde pública. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que em 2020 ela chegue à 2ª posição. É brincadeira? Então, pensando nisso, o Todo Seu marcou uma consulta com o presidente da Comissão Científica da Associação Brasileira dos Portadores, Amigos e Familiares de Transtornos Afetivos, que vai esclarecer tudo sobre essa doença. Boa noite, doutor Teng Shey Tung. Obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Muito obrigado, querido. Está na sua casa, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Bom, doutor Teng, existem várias doenças que ainda causam muitas dúvidas, até semânticas, né? Porque um tem um nome, outro tem outro, e confusões. Vamos explicar o que é, na verdade, o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é uma doença, né? É uma doença do humor, em que tem principalmente a instabilidade de humor no sentido de ter ou depressões ou fases eufóricas, agitadas, né? Que até momentos de agressividade. O transtorno bipolar não é só transtorno de humor, e varia também várias outras coisas, vários outros sistemas ficam instáveis, por exemplo, de ritmo biológico, não dorme bem, por exemplo, de energia, às vezes tem muita energia, às vezes não tem nenhuma energia, né? Pode alterar o pensamento muito rápido, muito lento, né? Pode engordar, emagrecer. Então, tem vários sistemas fisiológicos do corpo que podem ficar instáveis com essa doença. E é uma doença muito grave, assim. Tem as formas mais leves, né? Mas por ter muita depressão, aumenta muito o risco de suicídio. Então, assim, é a doença, é a condição médica que tem o maior risco de suicídio, né? Que se conhece. Mais de 60 vezes a população em geral. É muita coisa. Muita coisa. Sintomatologia, como é que é? Então, normalmente, a maioria das pessoas com transtorno bipolar tem as crises de depressão, né? A depressão, acho que todo mundo tem uma ideia, né? Mas tem muita tristeza, né? Mas também tem muito cansaço, problemas de concentração de memória, né? Que as pessoas sempre esquecem, não conseguem raciocinar direito, não conseguem lembrar o que tem que fazer, tudo. Problemas de sono, pode dormir demais, pode dormir de menos, né? Problemas de apetite, pode emagrecer, pode engordar, depende muito de cada tipo de crise de depressão. E tem também um outro lado, pode ter crises de euforia, muita alegria, muita agitação, até irritação, isso é mais comum agora, né? E também pode ter muita impulsividade, no sentido de fazer coisas pela aquela euforia de querer fazer as coisas, de gostar, de estar muito empolgado, de fazer bobagem, assim, de transar sem cuidados, né? De ter sexo excessivo, de gastar dinheiro demais, né? Pegar dívidas de uma forma muito intensa, e até buscar drogas, buscar um padrão de alteração de comportamento assim, de querer muito prazer, né? Então vai buscar muita droga e acaba piorando todo o contexto, né? Na verdade, José, além desse hedonismo aí, a lista de sintomas me parece ser tão grande, pelo que eu te ouvi falar agora, que eu acho que o diagnóstico acaba ficando difícil, né? Ou não. Quer dizer, um psiquiatra é fácil de diagnosticar, que pode se confundir, por exemplo, o transtorno, essa bipolaridade, como é que chama? Transtorno da afetividade, né? Transtorno de humor, né? Transtorno de humor. Pode ser confundido com outras doenças, por exemplo, a depressão pura e simples, que não é exatamente isso, né? É um borderline, uma coisa... Enfim, por exemplo, na consulta com o psiquiatra, como é que deve ser feita essa avaliação? Então, assim, normalmente o paciente, ele só procura o médico quando ele está deprimido, porque a depressão tem muito sofrimento, né? E incapacita muito. Quando a pessoa está eufórica, leve, ninguém diferencia. Parece que a pessoa só está no momento, assim, extra, um momento alto da vida dele e não acha que é uma doença. Nem a família, nem os amigos, nem o próprio paciente percebe que é um problema.
Agora, quando a crise eufórica é muito grave, que precisa de uma internação, assim, por exemplo, pessoas que vão bater em policiais, entendeu? Tentar comprar 5 carros no mesmo dia. Né? Então, quando tem esse nível de intensidade, aí não tem jeito, tem que internar. Essa fase eufórica. Mas, normalmente, os pacientes, assim, a grande maioria vão procurar um psiquiatra quando estão deprimidos. Aí, na hora de falar, eles vão falar de tristeza, né? Vão falar de cansaço, de desânimo, de falta de motivação, pensamentos negativos, né? Eles não vão se preocupar em falar que tem uns momentos na minha vida, uns 2 dias assim, que eu fico meio agitadinho e alegrinho. Não, isso não é problema, né? Aí o psiquiatra ou o médico, ele precisa, depois que avalia todo o quadro depressivo, perguntar, alguma vez na sua vida teve uns momentos, pode ser 1 dia, 2, que você ficou um pouquinho demais, às vezes a dica é assim, você gastou um pouco demais, assim, comprou coisas que não deveria, pegou uma dívida que você não entende, ou você, né, saltou demais a parte sexual, um pouco fora do seu contexto, fora do seu normal. Aí quando você consegue localizar isso, você avalia todos os sintomas, você está acelerado, você fala demais, vai ver todos os sintomas daquela fase. Esse é um jeitinho que só o psiquiatra tem de descobrir as coisas, né? Pois é. Tem uma doença também moderníssima que está levando muita gente também para o psiquiatra, que é o transtorno da ansiedade. Que ele se manifesta de maneiras terríveis, né? Com pessoas que vão morrer, que tem, enfim, é um terror. Agora, as maneiras de tratamento existem, quer dizer, fora o tratamento químico, porque normalmente é uma produção incorreta de neurotransmissor, sim, enfim. É sempre químico ou tem que fazer, de fato, uma terapia também? Quando chega no nível de doença, precisa de um tratamento medicamentoso. Claro, claro. Assim, porque o problema é que tem várias pessoas que têm uma tendência de bipolaridade, mas não têm a doença. Tem altos e baixos, tudo, mas não tem prejuízos, não tem problemas causados por essa instabilidade. Quando começa a chegar ao ponto de dar problema, então já vira doença. Aí nessa hora, geralmente a pessoa já não tem mais o controle. Por mais que se esforce, ele não consegue evitar que deprima ou não consegue evitar que fique agitado ou irritado ou agressivo, né? Então nessa hora precisa de medicação. Mas também é muito importante ter terapia, psicoterapia, né? Tratamento, sim, psicológico, né? E outra coisa que é muito importante é psicoeducação, que é, na verdade, assim, assistir e entender melhor sobre a doença em si, né? Porque já tem estudos mostrando que se o paciente e a família, eles vão atrás dessas informações, através de palestras ou de livros, assim, eles entendem melhor a doença e lidam melhor com a doença e conseguem fazer um tratamento melhor, aí eles vão evoluir melhor. A doença vai ter um impacto muito menor na vida desses pacientes e das famílias também. Então, psicoeducação é uma coisa muito importante, né? Tem outros tratamentos diferenciados, assim, novidades que estão surgindo, tudo, mas é um tratamento muito difícil, né? Porque tratar uma condição instável não é fácil. Você dá um antidepressivo, fica eufórico. Se dá um antimaníaco, né, anti-eufórico, cai, né? Então é complicado encontrar esse nível de equilíbrio, a dosagem certa do medicamento é muito complicado. É complicado. Eu tenho uma pessoa de minhas relações e que teve essa bipolaridade, fez um tratamento de alguns anos, não foi uma coisa rápida, mas está absolutamente curada. É uma mulher, sim, absolutamente curada. Não tem mais problema algum. E tinha tudo isso que você falou agora há pouco, né? Agora, isso pode surgir em qualquer idade, que ela era jovem, essa minha conhecida. E quais são as causas comuns? Qualquer paciente, qualquer idade, qualquer homem, mulher, faixa etária, vale qualquer uma? Então, assim, na verdade, é raro começar na criança, mas pode acontecer, né? É difícil fazer um diferencial com déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes se confunde. Tá, lógico. Né? Mas é meio raro. É mais comum acontecer ou na adolescência ou no adulto jovem. Assim. Tá. Então, mas pode acontecer também a primeira crise quando está idoso, aos 30, 40 anos. Isso não tem muita importância, né? Existem causas mais comuns, porque normalmente, quando as pessoas procuram o psiquiatra, falam, doutor, isso apareceu do nada.
E vocês sempre dizem, do nada não. Existe uma causa que está oculta, que a gente vai descobrir. Mas quais são essas causas mais comuns? Olha, como quase tudo em medicina hoje, né, não é uma causa só. Sim. Sem dúvida tem uma característica genética, ou seja, assim, já é na família, já tem uma certa tendência de ter ou depressão ou fases de ficar muito instável já, já tem aquele avô que já era complicado, né? Já tem aquele, assim, o pai que já era irritado excessivamente e tudo. Mas também tem situações da vida que podem ajudar a ter mais depressão, ou começar uma depressão bipolar, né? Uma crise bipolar. Estresse, né? Assim, um estresse intenso, perda de parentes, assim, ser demitido e, curiosamente, ficar sem dormir, né? O ficar sem dormir faz com que a pessoa fique instável do humor, né? E comece, às vezes as pessoas ficam sem dormir um dia, aí começa a ficar agitado e em 3, 4 dias ela está em plena crise, né? Então ficar sem dormir pode ser um problema sério. E durante esse tratamento, existe algum problema que pode comprometer o resultado terapêutico, não? Então, principalmente, o mais comum é o paciente sentir que está melhor e largar o tratamento, né? Isso, assim... É fatal. É fatal. Sempre acaba acontecendo uma ou mais vezes e isso faz com que a doença fique mais instável, né? Porque consegue equilibrar num certo tempo e depois perde a medicação, né? Sai, aí começa a instabilizar e fica cada vez mais grave, né? Então, cada vez que para o remédio, né? E fica, volta a ficar ruim, né? A doença pode ir piorando. Como vocês falam, tem que ir desmamando, né? Exato. Aos pouquinhos até zerar. E a família, os amigos, eu acho que fornece uma coisa encorajadora, eu acho, para o paciente, ajuda muito, né? E como é que eles podem ajudar? Começando com não ter preconceito, né? Porque assim como outros transtornos mentais, né, o transtorno bipolar tem muito preconceito, né? Tanto que tem uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, visando tentar diminuir ou eliminar esse preconceito dos transtornos mentais e do transtorno bipolar em especial. Que o lema é psicofobia é crime, ou seja, ter preconceito com doença mental, né, também é crime, assim como homofobia, né, é crime. E aí no sentido dos pais, da mãe que acha que não, isso é falha de caráter, né? Assim, não, é doença, você precisa ter apoio, você precisa que a família leve o paciente para o médico, para o psicólogo, para ser tratado, né? Tem cura? Cura não, tem controle. Tá. Tem uma vida perfeita e normal se for bem tratado e mantiver o tratamento, né? Assim, e acho que é muito importante que para poder se manter nisso, precisa ter uma boa informação. Tanto que, assim, eu escrevi um livro, né, que foi direcionado para orientar e informar os pacientes familiares, né, sobre o transtorno bipolar. Chama-se Enigma Bipolar. Tá? Como é o nome? Enigma Bipolar. Está no ar, olha, ó, Enigma Bipolar. Isso. É aquele livro ali, né, de capa azul. Isso. Então, é um livro que eu acho que foi escrito para o leigo, né? E que tenta explicar de uma forma didática e relativamente completa todos os aspectos, né, do transtorno bipolar e como lidar com isso, né? Porque o paciente é muito difícil, assim, o paciente parece que não coopera, né? E na verdade não consegue cooperar, queria muito, e a família não sabe o que fazer muitas vezes. Então, quanto mais informação, melhor para todos. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito a presença deste médico impecável, que é o coordenador dos serviços de pronto-socorro e interconsultas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Olha aqui, que referência, que é o Dr. Teng Shei Tung. Muito obrigado, adorei esse papo e nós vamos conversar mais, se Deus quiser. Eu que agradeço e vou adorar também continuar. Obrigado, obrigado, Teng, muito obrigado de coração. Obrigado. O Todo Seu considera que é importante para você e inova também, claro, o programa sempre aqui. É só você mandar
aqui para tvgazeta.com.br, todo o seu, a sua sugestão para a gente nesse quadro e você dizer o que você quer no próximo check-up. Pode ter certeza que a gente vai levar isso. E quando nós estamos juntos, eu me sinto tão bem, sabia? Fico renovado, cheio de saúde, energia. É por isso que você deve ficar comigo, me esperar até o próximo bloco. Você está se sentindo sem energia? Então tem um musical bacana para levantar seu astral. Me espera, volto já.